Meus queridos amigos, alunos da família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes, sempre chegamos mais longe, olha só. Eu não sei se você já teve essa dúvida ou já fez essa pergunta aqui. Mas o Adilson Matos, nosso querido aluno da turma 1 e 2 do nosso querido curso de Eletrônica Fácil, no módulo faixa branca, ele fez a seguinte pergunta. Qual o objetivo de você criar uma resistência num circuito eletrônico? Ué, mas se eu tenho que circular os elétrons pelo circuito, por que eu vou criar uma resistência no circuito eletrônico, né? Então, a pergunta do Adilson é uma pergunta de 1, mas na verdade é pergunta de muitos. E vamos lá, pergunta do módulo 1, faixa branca do nosso curso de Eletrônica Fácil. Vamos que vamos então, Adilson. Muito obrigado pela pergunta e vamos para cima. Olha só. Então, a pergunta é assim, por que eu tenho que criar uma resistência no circuito eletrônico, né? Parece brincadeira, mas como diria meu professor Rodrigão, parece brincadeira, mas a brincadeira não aparece, né? Mas a resistência, ela é algo que você insere num circuito eletrônico, tá? Então, por que eu coloquei... Todo resistor você insere num circuito eletrônico por um motivo, tá? Então, por exemplo, nesse shield aqui do curso de Arduino do Eletrônica Fácil, tá? Tem um motivo para eu colocar esse resistor aqui, do display de 7 segmentos. E tem um motivo de eu colocar os resistores SMD para cada um dos LEDs funcionarem com sucesso. Assim como tem um motivo para eu colocar o resistor SMD aqui, que está ligado à base do transistor que controla o relé. E também tem um motivo para o resistor que está ligado ao botão mandar o famoso nível 0 aqui para baixo para o nosso Atmega 328 aqui no Arduino Uno, tá? Então, você insere um resistor eletrônico, uma resistência num circuito por inúmeros motivos, tá? Eu vou listar aqui alguns motivos. Vamos lá, então. Motivo número 1. Você insere uma resistência no circuito eletrônico para você limitar a corrente de quem estiver em série com ele. Então, por exemplo, eu vou colocar um resistor em série com um LED porque eu quero limitar a corrente que passa pelo LED para que ele acenda adequadamente, tá? E o que é adequadamente para um LED acender muito bem? Um LED acende muito bem de 5 a 50 mA. Então, se ele tiver 5 mA, nossa, já vai acender bem. 50 mA vai acender bem até demais, só que daí como a corrente está muito alta, o nosso LEDzinho pode diminuir a vida útil de funcionamento, tá? Então você coloca uma resistência no circuito em série com LED com o objetivo de você limitar a corrente que vai passar por ele, tá? E é claro que no caso do display de 7 segmentos é a mesma coisa, por quê? Porque no display de 7 segmentos você tem o quê? Um conjunto de LEDs interno. Então você coloca o resistor em série com o comum do display para você limitar a corrente do display e com isso então você controlar a corrente que vai passar no circuito eletrônico. Lembra sempre, né, mais uma vez, ó, então, lembra sempre da lei de Ohm animada. Então, lei de Ohm animada. Para quem nunca viu a lei de Ohm animada, eu vou mostrar aqui, ó. Olha lá. Lembra sempre dessa imagem aqui. Então, quando você trabalha com um resistor num circuito, em qual ponto ele estiver, uma resistência, em qual ponto ele estiver, ele vai trabalhar como um registro, né? E o que esse registro vai fazer? Ele vai fechar, quanto mais resistência, mais você está fechando o registro, para passar menos elétrons. E por que tem que passar menos elétrons? Por um motivo. Não é porque eu quero fazer isso porque eu acho interessante, não. Você coloca o resistor para estrangular o caminho que vai passar os elétrons pelo LED, para que o LED receba somente a quantidade ideal de elétrons para gerar o efeito da famosa transformação de energia elétrica em luminosa, tá? E da mesma forma que, por que a gente colocou o nosso querido resistor em série com a base do transistor que está aqui, né? Está lá no nosso módulo faixa marrom. Né? Por que eu coloquei um resistor em série com um transistor, que aqui está, com a base dele? Porque o terminal base do transistor, ele é um terminal que trabalha com correntes de micro, no máximo estourando 1000 A. Então eu preciso
para preservar tecnicamente o componente eletrônico, trabalhar com um resistor, uma resistência no circuito da base para o emissor do transistor, para que você limite a quantidade de elétrons que vai passar ali, para que daí ele, com o seu fator beta de amplificação, amplifique a corrente elétrica e com isso ele venha a amplificar uma baixa corrente para uma corrente maior para controlar uma corrente de alta densidade no terminal coletor, que vai ser a corrente da carga que ele está controlando, seja a bobina a carga elétrica, a quantidade de elétrons da bobina de um relé, de uma fita de LED, de um motor, de seja o que for, tá? Ok? Então eu coloco o resistor para me controlar a quantidade de corrente que passa. E obviamente que se eu coloco um resistor em série com outro componente, quando você coloca um resistor ou um componente em série com outro, ligação em série só tem um caminho para passar a corrente elétrica e aí você vai ter uma divisão da tensão, que é a famosa segunda lei de Kirchhoff, onde o Kirchhoff diz o seguinte, que no circuito série você tem uma tensão total fornecida, então, por exemplo, 5 volts fornecido, e aí, se eu tenho dois componentes em série, do início ao final do circuito, um pouco vai se dividir para o primeiro e o outro vai dividir para o segundo. Então, por exemplo, fica 2 volts no LED e 3 no resistor, e aí 2 mais 3 dá o 5, que é o total fornecido. Então, eu coloco o resistor também em série com os dispositivos para que exista a divisão da tensão, porque um determinado dispositivo, ele não consegue absorver a tensão total que está sendo fornecida para ele. Então ele precisa de alguém que divida a tensão com ele. Tipicamente, quem que é esse cara? São os resistores, tá? Outra função do resistor eletrônico no sistema digital. Quando você vai trabalhar com sistemas digitais, os sistemas digitais, os microcontroladores, os circuitos integrados, entre outros componentes, eles sempre vão trabalhar com dois níveis importantes, ou o nível 0 ou o nível 1. O que é o nível 0? É um nível tendendo a 0 volts, é um nível mínimo de tensão. O que é nível 1? É o nível máximo de alimentação positiva. Então, por exemplo, vamos supor que nesse relógio digital que aqui está, ó, então eu tenho aqui um relógio digital, ó, uma placa eletrônica de um relógio digital, tá bom? Com diversos circuitos integrados, um flat cable ligando a placa lógica na placa do display. Estão vendo aqui, ó? Olha lá que bacana. Então vamos supor que esses seis aqui, eles estejam sendo alimentados aqui, ó, no conector KRE com uma tensão de 5 volts. Então o que é o nível lógico 1? O nível lógico 1 é a tensão máxima de alimentação deles, que é os 5 volts. Então 0, alimentação mínima, que é os 0 volts, nesse caso. Alimentação máxima, nível 1, 5 volts. Então, o que o resistor de pull-down faz? Pull-down significa trazer para baixo, tá? Então, o resistor de pull-down que vocês estão vendo aqui, ó, o que ele faz? Ele pega o nível 0, que é o nível da alimentação negativa, e traz para o pino de entrada de um determinado circuito integrado, qualquer um daqueles que estava ali na placa do circuito digital, microcontrolador, portas lógicas e muito mais. Quando a pessoa aperta o botão, ela manda o nível 1, então vem o nível 1 aqui, ó. E esse nível 1, daí o microcontrolador vai entender, então quando apertou o botão, mandou o nível 1, quando soltou aqui, abriu a chave, o resistor traz o nível 0, tá? Por isso que é pull down. Ele garante, ele empurra aquele ponto para o nível baixo, quando a chave está em aberto, tá? O pull up, o resistor de pull-up, ele é um resistor que ele faz exatamente o trabalho contrário do pull-down. Por quê? Porque o resistor de pull-up é um resistor que ele está ligado no VCC. E estando ligado no VCC, ele traz o nível 1 para algum pino. E aí quando aperta-se o botão aqui, ele manda o nível 0 para cá. Então, chave aberta, o resistor traz o nível 1, apertou o botão, traz o nível 0, tá bom? Então, uma outra função dos resistores eletrônicos, o que é? É trazer o nível lógico 1 ou 0 quando determinadas chaves estão em aberto, tá? Para que os circuitos digitais não fiquem com indefinição lógica, para que ele não fique na dúvida se é 0 ou se é 1 ou o que está acontecendo, tá? Então é mais uma função. Uma outra função dos resistores eletrônicos, tá, gente? Ok? Vamos desbravar, vamos junto, tá?
É os famosos resistores shunt. Resistor shunt, tá? Então, olha lá que interessante. Vamos falar um pouco do resistor shunt aqui agora, tá? O resistor shunt, o que ele é? Se vocês estão curtindo, não esquece do seu like, é muito importante, a sua inscrição aqui no canal, o seu comentário. Vamos para cima, vem com a hashtag agora resistor shunt aqui para mim nos comentários. Vamos para cima que juntos somos mais fortes, sempre chegamos mais longe, tá? O resistor shunt, ele é colocado, é uma resistência, né? Colocada no circuito eletrônico, onde vai passar por ele uma determinada corrente elétrica, tá? Qual é a corrente elétrica que vai passar pelo shunt? A corrente que vai passar por ele é a mesma corrente do load que está aqui. E o que significa load do inglês? Load do inglês significa carga. Então, o que é uma carga? É um dispositivo, é um elemento que vai consumir alta corrente elétrica, e esse elemento que vai consumir uma alta corrente elétrica vai fazer com que ele gere um trabalho. Então, um motor, uma eletroválvula, uma resistência de aquecimento, uma fita de LED, um determinado sistema de alarme sonoro, um conjunto de alto-falantes, qualquer carga que consuma alta corrente. Quando você coloca um resistor shunt, que inclusive tem um módulo no curso de eletrônica fácil, tá lá no módulo faixa marrom, tá? Que é o módulo sobre como você medir corrente elétrica com circuitos eletrônicos. O resistor shunt ele vai ser um resistor sempre de um valor muito baixinho. Então, quando você coloca um resistor shunt em série com a carga, o valor da resistência equivalente do shunt não vai ser significativamente muito relevante. Ele vai ter um valor ali de 0.1 ohm, 0.47, enfim, vai ter um valor muito baixo. Por quê? Porque deve passar uma corrente por ele, que é a mesma corrente da carga, e aí, pela lei de Ohm, você sabe que quem vê ri, ou seja, tensão é resistência vezes a corrente. Então pensa assim, se eu tiver um resistor aqui de 1 ohm, por exemplo, tá? Eu estou passando aqui uma corrente de 1 ampere, 1 ampere sobre 1 ohm vai gerar uma queda de tensão no resistor shunt de 1 volt. Se eu com essa tensão de 1 volt eu conseguir medir com o microcontrolador, com o circuito digital, essa tensão, eu posso tomar uma atitude e compreender se a minha carga está tendo sobrecarga, se o sistema está funcionando com sucesso. Por quê? Porque olha só que interessante. Se eu ligo a minha fonte e esse resistor shunt está em série com uma lâmpada, por exemplo, tá? E eu sei que quando a lâmpada for funcionar, tem que passar 2 amperes, um exemplo, tá? E aí vai ficar uma determinada tensão no shunt aqui, ó, entre os terminais do shunt. E aí eu ligo e não tem nada de tensão aqui, o que quer dizer para mim? Que a lâmpada pode estar apresentando falha, pode estar apresentando defeito. E com isso eu posso colocar um alarme, tá? Então, por exemplo, no nosso carro, às vezes não tem aqueles alarmes que dão lá no painel, que, pô, então queimou a lâmpada do farol da esquerda, do farol da direita e tal. O que tem ali? Tem um circuito que vai fazer a medição da corrente elétrica ou por resistor shunt ou por TC, que é transformador de corrente. E se ele detectar qualquer corrente errada, ele vai detectar que o circuito abriu, ou seja, a lâmpada queimou, ou teve algum outro problema eletrônico no nosso circuito, tá? Então, essas situações aqui, meu querido amigo Adilson Matos, da nossa família Eletrônica Fácil, são algumas situações que vocês, meus queridos alunos faixa branca, que estão começando no mundo da eletrônica agora, estão começando com o professor Rodolfo aqui no curso de Eletrônica Fácil, estão buscando aprender eletrônica conosco do absoluto zero, tem que entender que você pode aplicar assistências de dezenas de formas diferentes, mas elas nunca são colocadas de qualquer jeito. Elas sempre são colocadas com um determinado objetivo, de controlar a corrente, dividir tensão, medir corrente com os circuitos auxiliares com amplificadores operacionais, pull down, pull up e muito mais. Tá bom, Adilson? Tá bom, família? Curtiram a resposta? Se vocês curtiram, não esquece de deixar a hashtag para mim, aprendi professor. Isso é muito importante pra gente dar aquela positividade aqui no chat, aqui nos comentários do nosso querido curso de Eletrônica Fácil, nosso vídeo show de bola, feito com muito carinho e muito amor para todos vocês, tá bom? E é claro, né, pessoal, você tá esperando o quê? Para baixar o nosso e-book incrível, maravilhoso e sensacional, gratuitamente. Acesse o link aqui na descrição do vídeo
e acesse aí o cursoseletronicafácil.com.br e baixe já o seu livrão de mais de 270 páginas gratuitamente para você aprender e ver que aprender eletrônica com eletrônica fácil é muito mais fácil do que parece. Tá bom? Não esquece de deixar aqui embaixo, tá bom? Você conhece mais alguma aplicação dos resistores eletrônicos que o professor Rodolfo esqueceu de falar aqui, ou que você sempre usa? Deixa aqui para nós nos comentários. Isso aqui do vídeo é muito importante para que a gente possa agregar ainda mais valor para todo mundo da nossa família Eletrônica Fácil, tá bom? Um abração do professor Rodolfo, tamo junto sempre. Fiquem com Deus, família, juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe. Beleza? Um abração, tamo junto e vamos pra próxima!